que eles podem fazer assim, putz, eu tô precisando de cliente, tô precisando melhorar meu caixa, tô precisando organizar o processo, tô precisando contratar gente. O que tem que ser feito para vocês irem para a próxima fase? Você tem que se desafiar. É treinar. Você vai se desafiar. Não tem jeito. Tem que se botar à prova mesmo. O problema da crença, o problema da geração de conteúdo é para todos os mercados. Nada melhor do que você escutar o seu cliente, que é a base, né? Você precisa escutar o que o seu cliente tem para dizer, você precisa escutar quais são as questões que ele enfrenta dia a dia. A gente consegue absorver, consegue adaptar, ajustar para conseguir ter melhor eficiência, né? E um fôlego para crescer de novo. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, uma novidade nesse canal. Eu trouxe aqui, viraram amigos, eles são donos de agência também, olha só, e não são os meus concorrentes, muito pelo contrário. Como eu conheci eles? Vou dar aqui a contextualizada, né, para vocês entenderem. Eu tenho um cliente que tem uma contabilidade, e esse cliente está montando o departamento comercial dele. E aí ele falou assim, Marta, eu tô aqui montando todos os produtos, tal, eu tenho aqui BPO financeiro, eu tenho aqui consultoria, tal. Você me dá uma ajuda aqui em relação à formatação? Eu falei, claro. E aí esse casal foi indicado para eles, e ali a gente começou um trabalho de consultoria, porque como é agência, eu tenho agência, eles têm agência, a gente começou um trabalho e ali a gente começou a se conhecer melhor e foi bem legal. E tem várias histórias legais aí para contar para vocês, e eu tô aqui com a Mari, com o Felipe. Gente, obrigada, eu sei que vocês estão vindo de longe para vir até aqui, bater um papo comigo, a gente falar um pouquinho sobre negócio, sobre vida. Quero agradecer por esse momento aqui com vocês. E melhor do que eu falar da Mari, do Felipe, até para o pessoal conhecer, quem é a Mari, quem é o Felipe, o que a agência de vocês fazem? Me conta um pouco. Meu nome é Felipe, eu comecei trabalhando com tráfego pago. Comecei trabalhando no Google, no Facebook, e aí percebi que tinha essa necessidade no mercado, né? E comecei a fazer freelas ali até ter minha própria agência, né? Então já faz mais de 11 anos que eu trabalho com marketing. E nessa trajetória, por mais que eu comecei com tráfego pago, hoje eu percebo, eu fui mudando os produtos que eu ofereço, né? Eu fui percebendo que só o tráfego pago não resolve, muito mais hoje em dia, que mudou muito essa parte no marketing digital, né? E você precisa ter algo mais rebuscado ali na hora que você aborda o lead. Então, você só trazer tráfego para sua empresa, sem você estar preparado para receber, com o seu posicionamento adequado, para trazer o público certo, com o seu processo comercial alinhado, não adianta nada. Então, foi hoje esse momento que a gente está, né, trabalhando mais para essa área, focado no nicho de clínicas de estética e clínica de saúde também. Bacana, show de bola. E você, Mari? Eu ingressei na Contextual em 2020. Eu tenho um background totalmente diferente. Eu sou uma advogada, já tenho 13 anos de advocacia. E aí vim para fazer essa estruturação com ele, tanto de departamento administrativo, financeiro, jurídico. E agora peguei as rédeas do comercial da nossa empresa. Estamos aí, estamos tocando, na né? luta. Na luta. E, gente, assim, quem assiste esse podcast, 99,9% são contadores. Às vezes tem lá um empresário ou outro que tá assistindo também. Mas a pergunta para vocês é o seguinte: a gente se conheceu num contexto onde vocês tinham uma empresa de BPO financeiro que tocava toda a parte lá financeira, entre aspas, né? Que você vai contar sobre isso. E também tinha um escritório de contabilidade lá ajudando vocês, tá? Então, me explica, me fala vocês, como dono de agência, qual que era a visão que vocês tinham antes em relação ao financeiro? Por que vocês resolveram terceirizar o financeiro de vocês? E qual que era a visão que vocês tinham da contabilidade? Para vocês estava tudo ok? Como que era isso? A gente... Ao longo dessa jornada, a gente trocou de BPO por diversas vezes, mas a intenção sempre foi tirar um pouco, desafogar um pouco, tanto a mim quanto ao Filipe, porque ele tocava a operação, eu tocava também outras demandas, e eu precisava de mais fôlego para me dedicar ao comercial. Então, quando a gente começou, principalmente quando éramos só nós dois, né, éramos 3 depois, era desafogar, né? Tirar da frente demandas que a gente sabia que não eram o nosso know-how, não era a maior
o meu maior foco, a questão de saber mesmo tocar aquilo ali e demandar para uma pessoa que pudesse fazer isso pra gente e a gente na confiança de que tivesse tudo bem, né? Sim. Quando vocês decidiram tomar essa decisão em relação a ter um BPO, uma terceira, porque você falou, passei por vários, né? Uhum. Qual que foi, por que vocês teve essa ideia e não falar assim, quero pôr uma pessoa no administrativo, vou contratar um financeiro? Uhum. Só para a pessoa que está assistindo a gente Sim. entender, porque isso, gente, é oportunidade de negócio para vocês. Sim. Porque você pode ser um cliente pode chegar até você, uma agência, como BPO e depois migrar a contabilidade. Qual que foi a sacada? Falar assim, de vez a gente ter alguém interno, eu vou contratar externo. A princípio, quando eu saí, né, do escritório de advocacia, a primeira frase que eu escutei dele foi: Mari, eu preciso de um braço para fazer o nosso financeiro, porque eu não confio em ninguém. Ok, Então, esse foi o primeiro passo. legal. Então, eu saí justamente para, né, de falar assim, eu não confio o nosso dinheiro na mão de ninguém. Uhum. E é diferente quando a gente fala de empresa e pessoa. Uma empresa, ela sempre passa mais confiabilidade e você sabe que você pode responsabilizar uma empresa se ela fizer alguma cagada na sua empresa. Então, eu acho que o ponto de partida foi justamente esse. Primeiro, porque a gente também seria mais uma demanda de RH para você fazer esse tipo de contratação, né? Do que você já ter alguém que já tem pronto aquilo ali para te entregar. Show. Então, eu acredito que quando a gente pensou nisso, foi justamente né, contratar uma pessoa interna ou contratar um BPO que já sabe o que vai fazer, que a gente não vai precisar falar, olha, o passo a passo disso aqui, não. Vai ser já alguém que já sabe, que hipoteticamente deveria saber o que fazer, né? Uhum. E você confiar que aquilo está sendo feito com excelência. Sim, bacana. Quando a gente contrata uma pessoa para qualquer área, né? A gente precisa acompanhar, treinar, né? Trazer a melhor forma de fazer. E às vezes se a gente fosse contratar ali pra gente, a gente não ia saber se a gente tá realmente fazendo da melhor forma possível, né? Uhum. Então acho que também, além da confiança ali, questão de segurança, a gente não sabe muito bem como lidar isso com uma pessoa interna, é essa questão de que a gente tá passando pra uma pessoa que, né, pra uma empresa que é mais capacitada, vai estar sempre de acordo com as boas práticas do mercado, né? Então a gente acaba percebe que é um custo relativamente baixo, né? Uhum. Meio que um custo de estagiário, normalmente para fazer um trabalho que é meio complexo e acaba tirando da sua cabeça esse tipo de problema. Bacana. E aí você comentou também que você passou por algumas. Sim. Então você contratou lá a primeira. O que foi fazendo vocês desistindo dela e indo pra próxima? Na verdade, a primeira, por mim, a gente estaria com eles até hoje, porque era um ótimo BPO. Uhum. Na época, a gente tinha atingido uma faixa de faturamento e a gente tinha reuniões estratégicas até com esse BPO Legal. e nós fomos demitidos. E aquilo me chocou, porque ela disse: eu vou dar 2 meses para vocês crescerem o faturamento de vocês, porque o meu ICP agora, a faixa do meu ICP é essa aqui. Se vocês quiserem estar dentro do meu BPO, vocês têm que atingir essa faixa aqui. Se vocês não atingirem, PT saudações. Eu falei: "Cara, E vocês eram um cliente que dava trabalho na visão de vocês? não, Não. nenhum, Engraçado, né? nenhum". Mas ela falou, ela achou que, botando uma pressão na gente, a coisa ia acontecer. Não, mas Eu acredito nisso, Nossa, que não sei. loucura. É. eu acho que ela queria aumentar a utilidade dela de gerar toda a base dela de De clientes, cliente. né? E a Ela gente poderia não chamar vocês tinha. e conversar, né? E falar, olha, É. vamos conversar aqui, vamos alinhar, mas enfim, segue. E aí a gente falou: "Olha, vamos tentar", mas só que aquilo já deu uma brochada na gente, porque eu falei: Não. "Poxa, eu não", a gente tinha uma relação muito boa, já estava quase 2 anos com eles, e a gente não entendeu o porquê, né, de Foi, tomar esse checkmate, assim, né. Daí eu falei: "Nossa", e tem uma quebra, né, Aham. existe uma quebra, então eu Sim. falei assim: "Não tem mais sentido a gente continuar, porque eu não tem que ir no ritmo que você quer. Eu entendo que você queira meu bem, né, que você queira ver a nossa prosperidade, que você queira ver o nosso avanço, mas as coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente quer, né". Exato. E aí a gente saiu. E aí eu procurei um outro que era mais assim, abrangia mais Brasil, né, Uhum. e que se colocava como, BPO para agências. Tá. Então era Fechado, né? específico, Aham. exato. E aí eles atendiam a gente até que bem, só que era uma pessoa mais júnior que tocava com a gente, então Sim. quando às vezes eu fazia perguntas, assim,
gerais, sabe? Qual que é o meu fluxo de caixa esse mês? Ela não conseguia responder uma pergunta Demorava básica. pra Não tinha uma não visão ter essa geral da visão coisa. Ela sabia relatório. fazer conciliação. Ela sabia ver a movimentação. Olha, essa semana você tem isso para pagar, já foi. Não, não é só lançamento. Eu quero saber a nossa saúde financeira. Daqui uma projeção, daqui 2 meses, o que a gente precisa? Ela não conseguia. Então, sempre demandava muito de, eu vou ver essa informação com o pessoal interno e trago para vocês. Então, nunca a gente tinha uma informação rápida, né? Muito embora a gente fizesse o acompanhamento, né? Semanal, as reuniões eram semanais e ela não tinha essas respostas. Então, a gente foi ficando desgostoso e aí entramos numa mentoria focada para agências, mentoria de vendas. E aí, a gente conheceu um outro BPO ali, que era mais 360 e falou, não, eu vou mostrar estratégia, que é o que falta para vocês. Então, aí a gente migrou para eles. Eu falei, não, vamos sair dessa que tá muito crua, porque a gente tá precisando de estratégia. Era mais cara, era um passo mais ousado que a gente estava dando também, mas na confiança de que o trabalho que viria uma visão diferenciada, né? Então, desde o começo, desde a primeira, a gente escutava isso. Gente, vocês precisam vender. Para mim, isso não é estratégia. Para mim, não adianta você só virar para mim e falar, olha, vocês precisam vender, né? E isso a gente sempre reclamou. Tá bom, a gente sabe que vendas curam tudo, que vendas são necessárias, mas não é só isso, né? E enxugar um custo ou fazer um remanejamento de verba, alguma coisa não tinha uma clareza maior. Era sempre a mesma resposta que a gente tinha. Ele falou, então se é pra gente ter essa resposta que é só vendas, a gente não precisa ter um BPO. Né? Se é só essa questão de estratégia, né? Em relação à estratégia, isso a gente já sabe que a gente precisa fazer, né? Show. Bacana. E aí, gente, olha só o que traz de aprendizado aqui, né? Quando você se posiciona no mercado como especialista, e aí chega ali no dia a dia que você não é nada especialista, o cliente está ansioso ali, esperando alguma coisa diferente. E aí você chega lá, não, você precisa vender. E sem uma estratégia, falou, beleza, como ela acabou de dizer, tá aqui os números e tal. Então, você precisa começar a olhar muito, e cada vez mais as empresas, elas vão olhar para essa parte consultiva, olhar para essa parte onde você entrega números. Se você não faz isso... E aí, Mari e Filipe, a pergunta é, a contabilidade não entregava os números para vocês? Porque o básico de uma contabilidade hoje, gente, e aí se você não faz isso, tá? Aí fica aí a lição para vocês. O básico de uma contabilidade hoje é entregar o DRE e o balanço. Sim. Esse é o básico da contabilidade. Ok, o BPO financeiro, ele vai fazer lá os lançamentos, tal. E se o BPO prometeu que tem estratégia, tem que ter. Sim. Mas, pelo menos, a contabilidade entregando esse básico, você consegue ter uma visão. A contabilidade não faz isso para vocês? Eles não entregavam relatório. Na E verdade, aí, se for ver, toda a nossa história de contabilidade nunca teve muito um relacionamento assim, sabe? Era só sempre com o emitir BPO. nota e acabou. Já era. Não tinha muita Nunca coisa, chegaram não. para você nas contabilidades oferecendo uma consultoria, oferecendo, olha, vamos sentar, conversar, discutir Não. os seus números no final do mês. Nunca não aconteceu isso. Não. Não. Sempre foi uma coisa bem, bem distante e sem muita conversa ali. Acho que esse último, ele até mandava uns negócios ali, mas eu acho que era mais comprovante Era a de guia, que guia do de imposto, essas INSS, coisas, mas não a tinha guia do Prolabore e nenhum tipo basta. de relatório, assim. Não tinha nenhum tipo de relatório, entendi. Mais uma lição. Porque, pelo menos... Porque, assim, qual que é a obrigação da contabilidade, tá, Mário e Filipe? Aí eu sempre falo Filipe. A obrigação da contabilidade é chegar no mês subsequente, 15 dias após o fechamento, é entregar para vocês um DRE e um balanço. Com o DRE, o balanço realmente, o empreendedor não vai entender muito aquilo. Mas o DRE, quando você bater o olho e a contabilidade explicando, mas nem precisava nem de uma reunião, assim, beleza, você paga, vamos supor, paga um pouco, beleza, então ele vai, só que ele é obrigado a entregar isso. Ele vai te entregar isso, faz um videozinho lá explicando, pelo menos você tinha ali uma visão, né? Tá vendo? E isso já ia curar um pouquinho da dor que eles tinham, gente. Ou seja, esse movimento hoje em relação à terceirização financeira, nos últimos anos aumentou bastante, e o movimento mesmo do empreendedor querer saber mais dos números, querer estar mais próximo da sua realidade, olhar estrategicamente. Toda empresa sabe que precisa vender, Sim, ponto. sim. Agora eu preciso olhar onde eu tô gastando mais. Sim. Eu tô fazendo isso, aquilo. E uma coisa que você me falou, que você também, vocês acabaram pegando um empréstimo, passou para essa empresa gerenciar,
E chegou no final, o que aconteceu, Mari? Não gerenciou nada, né. Só simplesmente a gente recebeu uma mensagem de que: "Olha, o dinheiro acabou, agora a gente precisa ver como é que vai fazer", e até então eu estava inclusive fazendo o pagamento dos honorários deles, né. E eu falei: "Nossa", e eu ter que virar e falar assim: "Olha, eu não vejo mais como continuar", porque a gente não tinha nem clareza, né, de como as coisas estavam sendo conduzidas, daí eu falei: "Não, então é melhor parar por aqui". Ou seja, né, mais um exemplo aí que a gente põe uma expectativa e aquela empresa ali não conseguiu superar essa expectativa. E fica aí a grande lição. Sim. Existe, Mari, eu falo, um mercado muito bacana para os contadores, Uhum. que é o mercado da terceirização financeira e que é o mercado da consultoria, porque a contabilidade já por si é obrigada a entregar balanço. Sim. Acabou. Ela é contratada para isso afinal, né? Exato. Então, ela tem lá as obrigações, mas ela é obrigada. E com um balanço do DRE junto, o empreendedor, se o contador senta ali com o empreendedor e explica, ele já começa a ter uma noção do negócio dele. Ele já começa a ter ali, ver os números para onde está indo o dinheiro, ver ali qual é o EBITDA, a margem e tal. Fala assim, putz, meu, então assim, eu tô gastando muito disso daqui, eu preciso dar uma melhorada nisso, e assim por diante. E quando a gente fala da terceirização, é isso que você falou. Uhum. É muito mais fácil você contratar uma empresa, um CNPJ, que essa empresa tem um contrato, vai gerir o seu dinheiro, porque qualquer coisa que acontecer, você pode processar, fazer o que for, Sim. do que a contratar uma pessoa, até se essa pessoa vir de confiança. Então, concordo plenamente com vocês. E é isso, gente. Uhum. Por isso que eu queria trazer eles aqui para falar para vocês uma história real de empreendedores e de como vocês conseguem olhar para esse público e falar, né? Olha, tem um público aqui que eu posso ajudar e ir muito além. O Felipe falou uma Sim. coisa bem interessante. Marta, nesse tempo todo de contabilidade, sempre foi um relacionamento meio frio. Uhum. Entendeu? E ninguém nunca chegou para vocês para perguntar: olha, vamos avançar? E nem a Sim. questão do pagamento de preço, porque a Mari falou que ela foi investir um valor alto no BPO. Sim. E o contador ali do lado poderia falar assim: vamos bater um papo, ouvir Sim. a necessidade de vocês, né? E Sim. foi isso que vocês sentiram ali no meio do caminho, certo? Sim, com certeza. Hoje em dia eu vejo muito assim, uma movimentação das pessoas dizendo assim: "Você empresário, você tem que trazer tudo para dentro, Uhum. né, tem que ser tudo seu, você tem que administrar tudo". Gente, são muitas demandas, né. Eu não vejo muito por esse lado. Eu acho assim que a gente Concordo. consegue terceirizar trabalhos para outras, né, para outras frentes, claro, o que eu aprendi é supervisionar, é Isso aí. nunca confiar a sua empresa na mão, né, cegamente achando: "Não, eles estão fazendo o trabalho", não, você tem que, contratar um terceirizado, mas sempre monitorar, sempre acompanhar, porque a empresa é sua, Isso né. aí. Não importa que, né, que você tenha outras demandas, aquilo ali é o mais importante, ainda mais a saúde financeira da sua empresa. Então, Uhum. não tem como você, confiar cegamente sem acompanhar. Então, contratar sim, né, terceirizar sim, mas sempre supervisionar, sempre acompanhar. Show de bola. É sobre isso. Quer colocar alguma coisa, Felipe? Não, é exatamente isso. É até algo que eu comentei com a Mari em relação à contratação de pessoas mesmo, né. Às vezes a gente contrata uma pessoa e quer delegar toda a responsabilidade para aquela pessoa sem acompanhar, sem direcionar, sem trazer o estratégico, né. A gente quer que ela faça tudo ali por conta própria, mas não dá para você confiar, só deixar, né. Você Exato. tem que ir trazendo, tem que tentar dominar o máximo possível a estratégia para que a pessoa, né, execute da forma que você quer efetivamente. É isso E daí. isso você acaba trazendo também a questão de responsabilidade, né. Uhum. Se essa falha aconteceu, não aconteceu só por conta deles, né, eu não me eximo também da minha falha em acompanhar, né. Então, é você também assumir a responsabilidade e saber que o erro também partiu de você, né. Sim. E assim, Mari, eu vejo realmente a gente se a coisa dá errado, a culpa é nossa e tá tudo certo como Sim, empreendedor, né. sim, Mas é o que eu falo pro pessoal lá na agência. A gente tem que infernizar o cliente para amanhã ou depois ele falar assim: "Não, eles nem me procuraram, eles nem falaram comigo". Então, assim, na minha visão, as empresas que estavam assessorando vocês tinham que infernizar vocês. Sim. E aí tudo bem, aí assim, se eu delarguei, se eu não acompanhei, que eles falam assim: "Ó, Marta, não acompanhei e tal", mas acho que teria que ter um passo atrás, que é isso, procurar o cliente: "Olha, vamos sentar, vamos conversar, as coisas sim, estão assim, tal, tal, tal". sim, E é isso que falta muito sim, dentro das empresas, né. Realmente, a gente não pode delargar a nossa estratégia, o nosso financeiro,
financeiro, não. Mas, às vezes, quando a gente contrata uma empresa, na expectativa que dessa empresa, pelo menos, vá me cobrar, Uhum. Sim. vá correr com certeza. atrás, vai. Se eu ir deixando, ok, né? Mas pelo menos a empresa fez a parte dela. E Sim. aí fica a Sim. grande lição para vocês. E aí, agora mudando aqui de assunto, agora eles estão lá com o cliente nosso, a coisa começou a caminhar. Eles ainda não vão falar bem, porque ainda falta muita coisa Mas a ainda pra gente, acontecer. mas a gente também faz exatamente essa mesma coisa. É porque a gente espelha muito o que a gente faz Isso aí. na atitude do outro, Isso aí. né? A gente espera que as pessoas façam o mesmo que a gente faz. Isso aí. Então a gente também tem esse mesmo comportamento Isso de aí. cobrar, de ficar em cima, de não entregou, a gente tá ali, Isso aí. olha. Então esse é o nosso comportamento e a gente espera que Que o as pessoas parceiro, façam a mesma Isso. que coisa. seus fornecedores façam a mesma Exato. coisa. É Esse isso não aí. cobra, você acha que tá tudo bem. Exato. Isso mesmo, gente. É sobre isso. Sim. E aí, agora a gente fazendo aqui um 360. Olha só, gente, a importância de algo que eu falo pra vocês sempre, nicho. Eles são uma agência, começaram, que nem o Felipe falou lá atrás, com eu agência, tráfego pago, provavelmente vendendo pra todo mundo. Uhum. Sim. Me diz qual foi o momento da virada de chave que você falou assim, eu preciso nichar. Eu preciso, porque eu falo isso pros contadores sempre. Uhum. E aí, pra vocês verem que não é só um mercado de contabilidade, é qualquer mercado. Quando foi essa virada de chave de vocês, pra vocês entenderem isso? A gente começou a perceber muito, primeiro, a ter essa clareza, essa consciência, né? Quando a gente começou a participar de mentorias de comerciais, né? Uhum. E a gente foi vendo que não só ajuda a gente a ter um comercial mais efetivo, né? Porque vai mudar totalmente a nossa comunicação, a gente conseguir se posicionar, o cliente também vai ver a gente como autoridade. E às vezes, né, você consegue cobrar um ticket até maior, porque você é especialista naquilo. Mas também internamente na sua operação você começa a ter uma maior possibilidade de escala, né? Uhum. Você ter um método que é replicável para todos os clientes. Claro que nunca vai ser copia e cola, né? Sempre vai ter adaptações, personalizações, mas fica bem mais fácil, bem mais previsível de você trazer resultado para o cliente quando você nicha. Entendi, bacana. E aí vocês nicharam ali para a área da saúde, para estética, certinho. E aí me diz o que que vocês perceberam desse público? Como que vocês estão encaminhando para ajudar esse público? Me fala um pouquinho sobre isso. A gente percebe que a dor é o comercial também. Uhum. E é aquilo que a gente estava até conversando antes, né? Muito embora existam várias segmentações, vários, né? A dor sempre é a mesma, gente. Estruturação interna, e principalmente estruturação comercial. Então, o que a gente tem mapeado muito nas clínicas que a gente atende, que a gente conversa, é isso, né? É uma secretária que não tem um preparo, é uma atendente que não tem um preparo, é uma abordagem que não é padronizada, porque você precisa, muito embora elas relutem, não, tem que ser personalizado, eu super entendo e super apoio, né? Você tem que ter um acolhimento, você tem que ter uma atenção diferenciada, mas você tem que ter processos bem definidos, né? E essa questão de conscientização também, de que quando você pega uma clínica, você pega uma dentista ou você pega uma biomédica, elas não veem aquilo como um negócio. Certo. Então, é mais uma barreira, né? Não, mas eu vou ter um comercial aqui. Então, elas não conseguem ainda se enxergar como um negócio e elas são empresárias. Então, muito embora elas lidem, no final das contas, o que elas querem é causar bem-estar em alguém, elas têm um negócio, né? Então, essa dualidade, né, fica muito na cabeça, né? Então, é isso, é estruturação de equipe, é entendimento de se ver como uma dona de um negócio. Essas são, acho que, as maiores dores que a gente mapeia hoje em dia. Bacana. Filipe? Sim. Pode começar. Não, eu acho que é basicamente isso mesmo que a Mari trouxe, e a gente vê que elas, por esse fato, né, de elas estarem ainda muitas vezes inconscientes, né, de que precisam ter mais essa estruturação, né, elas acabam deixando passar muita oportunidade. Uhum. Então, por exemplo, a Mari até teve na semana passada num evento, né, desse nicho, e ela conversou com uma mentora ali, que ela já tinha esse nível de consciência. E aí ela falou: "O segredo tá no follow-up". E aí tem muita gente que não vai Não saber nem o que sabe é nem o que é follow-up, não sabe follow-up. nem a palavra, o que é follow-up. Exatamente. Mas, muitas vezes, quando você tem esse processo comercial redondo, né, você não precisa nem gerar mais demanda através do tráfego pago, por exemplo.
porque você já tem ali a quantidade de leads necessária dentro da sua base, Própria dentro base. dos canais que já estão ativos atualmente, né? Você só não tá aproveitando direito, né? Sim. Por falta de processo. Show de bola. E aí você tocou num assunto bem interessante, que eu sempre falo, que aí, olhando para o mercado de contabilidade também, e qualquer mercado, eu sempre fui contra essa questão da pessoa chegar para entrar no digital através do tráfego pago. Podem falar o que vocês quiserem, pode descer o pau em mim, tô nem aí. Ah, mas quer fazer, contador quer fazer tráfego pago? Vai lá, procura a minha concorrente, vai lá neles. Eles prometem, eles falam que agenda visita, agenda reunião. Pode ir. Não tô nem preocupada com isso. Porque o Felipe acabou de falar algo muito interessante. Primeiro você vai estruturar a sua base, para depois investir em tráfego pago. E você estava falando uma coisa interessante sobre as clínicas, as biomédicas, dentistas, certinho, que elas não têm esse preparo comercial, essa estrutura. E aí, Felipe, eu quero que você explique, para elas, quando você liga ali um tráfego pago certinho, o que acontece geralmente? Qual que é a reação lá do outro lado? Na tua experiência com esse público que você vem vivenciando esses 11 anos, o que acontece? Vamos lá. Eh, como é que é a expectativa primeiro, Uhum, né? Muitas vezes elas estão acostumadas com um público que já é de indicação. uhum, O pessoal que vem de indicação já tá mais quente, já tá mais comprado para fechar com ela. E por isso eles têm mais uma tolerância um pouco maior, né? Eles já praticamente vão fechar com ela de qualquer jeito. Quando a gente traz um pessoal de tráfego pago, esse público ele ainda tá conhecendo, tá entendendo ali quem que é aquela pessoa, né, o seu trabalho. E ele vai acabar muitas vezes sendo perdido por falta de uma agilidade no contato. Ele não vai necessariamente engajar direto na primeira conversa, mesmo que você responda rápido. Às vezes não vai engajar na primeira conversa, ele se distraiu, né? Você tem que pensar na sua própria realidade. sim. Nem toda conversa que você começa, você continua naquele momento, né? Às vezes você começou só para não esquecer e depois você volta. E para isso é necessário que você tenha exatamente o follow-up. Então, vamos voltando para sua pergunta, né. Isso. O que que acontece? Quando você liga um tráfego pago e a clínica não está preparada para receber esse fluxo, muitas vezes vai chegar um monte de lead, ela não vai conseguir atender. Ela muitas vezes até o pessoal que ela já era cliente, que estava ali fazendo agendamento, vai ficar perdido no meio das conversas. Isso às vezes vira até um problema, na cabeça da pessoa de tanta demanda que está acontecendo no WhatsApp e ela não consegue dar conta. Uhum, Então, a gente precisa ter realmente esse processo plugado para que ela consiga converter o público que chegou, eh conversando, conduzindo a conversa de uma forma mais assertiva, né, não só respondendo. Então, às vezes, por exemplo, tem atendentes, tem clínicas ali que já estão um pouquinho mais estruturadas, já tem uma atendente, só que a atendente ela só responde pergunta, ela não conduz a conversa para um fechamento. Então a pessoa pergunta: "Ah, que hora que você atende?" "Ah, tal hora." "Ah, mas você faz tal procedimento?" "Sim, a gente faz." Mas Sempre não, você tem passiva, né? que Sempre de forma conduzir passiva. falando: sim. "Sim, a gente faz de tal jeito, inclusive ela é especialista em tal coisa, me Uhum. fala um pouco mais sobre a sua situação." Porque assim você consegue ir conduzindo para o fechamento, né, para o momento do fechamento. E facilita também o lado do próprio consumidor, né, Sim, que sim. ele tá querendo ser conduzido, fica mais confortável. Uhum. Então, todos esses detalhes, eles afetam muito no retorno que a pessoa tem e muitas vezes você vai plugar o tráfego nesse tipo de operação e vai dar Criar um tudo caos, errado, né? né, vai Vai virar um trazer o caos, contrário. a pessoa vai falar: "Não, só tem lead desqualificado, tá tudo ruim", cancela, porque na verdade era uma falha de processo ali dentro da própria clínica. É isso que vocês têm vivenciado aí esses anos todos, né. E aí, igual eu falo para o mercado de contabilidade, vocês primeiro fazem um trabalho de posicionamento, né. Então vocês têm me conta um pouquinho aí, como que é esse trabalho de posicionamento primeiro para esse público que vocês estão aplicando hoje? Como que vocês agora que nem você estava falando lá dessa que você vai ter reunião novamente com ela, né, Sim, que ela queria tal, aí você vai conduzir ela para um outro caminho. sim. É, a gente tenta trazer essa conscientização, né, de que não adianta simplesmente você fazer esse plug de tráfego pago, que é primeiro ela precisa ter uma estruturação interna, né. Uhum. Tem casos que elas não têm secretária, que tá só aí, ela ali na linha de frente, então primeiro tem que ter uma estruturação do que ela já tem, né, fazer ações, dentro da clínica, trazendo aquilo que ela já tem e trazendo treinamentos, né, treinamentos para secretárias, para as atendentes,
É essa conscientização que a gente traz para elas. E vocês aplicam esse treinamento lá? Você ajuda eles fazerem isso? Sim, Então é esse exatamente. processo que vocês montam aí com esses clientes. Isso. Bem legal, tá vendo, gente? Isso é oportunidade de negócio. Ou seja, cada vez mais a gente vê que os modelos de agência vai mudando e se Uhum. a gente não acompanhar o mercado, as coisas vão ficando para Sim, trás. E para o nosso serviço fluir bem, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para dentro do negócio, né? Olhar para dentro do negócio exatamente. deles e fazer isso acontecer. E uma coisa, voltando em algo, Mari, e olha só mais uma vez a importância do nicho. A Mari, ela foi no evento semana passada, o Felipe falou aqui. Uhum. E a Mari não estava como expositor nesse evento. Acredito que esse Não. evento tinha expositor. Tinha expositor esse evento? Tinha, né? Tinha inclusive mentoras lá. Aí, ó, olha só. Tinha mentor. Olha só que É, interessante. A boa Mari, exposição. ela foi lá, comprou o ingresso dela e foi lá neste evento, né? Sim. Um evento nichado. Me conta essa experiência, porque eu falo isso pro contador, pro abençoado, e ele acha que ele Que vai não. lá investir no stand grande. Hoje, a Não. DPG, as outras empresas do grupo, a gente participa de evento, com exposição e tal, mas isso a gente foi conseguindo ao longo dos anos, né? Uhum. Mas me conta essa experiência de ir pro evento. E, gente, ela prospectou 60 profissionais. Sim. 60 possíveis Cliente. clientes, Sim. sem ter um stand, sem estar na exposição. Conta um pouco essa experiência, até para motivar Uhum. quem está nos assistindo e procurar um nicho. Não precisa entrar com muita grana para evento e consegue. Me conta um pouquinho, Mari. Sim. A gente bolou uma estratégia de ir primeiro para conhecer o evento, para Uhum. conhecer os estandes, para ver as novidades, para estar também dentro, né, inserida dentro daquela realidade delas, para estar mais próxima Isso aí. também, né? Uhum. E nada melhor do que você escutar o seu cliente, que é a base, né? Aí. Você precisa escutar o que o seu cliente tem para dizer, você precisa escutar quais são as questões que ele enfrenta dia a dia, e é assim que você vai saber, porque a gente já escutou isso, né, de uma mentoria que a gente faz parte agora, você soluciona o problema que o cliente tem. Então é isso, você tem que escutar aquilo que ele precisa, né? E claro, direcionar esse cliente para aquilo que ele precisa, porque às vezes ele acha que ele precisa de uma solução, né? Eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa e ela disse: "Não, eu preciso de tráfego pago, eu preciso de cliente". Falei: "Não, mas se você não estrutura a sua casa primeiro, como é que você vai?". Então você precisa dar esse direcionamento. Uhum. Mas você ouvindo o que ele tem de problema, fica muito mais fácil. Então, essa foi minha ação, de fato. O que é bem difícil é dar cara mesmo, você tem que dar cara, mas quando você se preocupa genuinamente em conhecer a pessoa, em saber a realidade dela, fica muito mais fácil, é uma conversa fluida. Eu sentia muita dificuldade, porque eu fiz entrevistas com essas Você foi pessoas. abordando, me fala, você foi na cara e Fui na coragem. cara e coragem, fui na cara de pau. Exato. A ideia era gravar um vídeo com essas pessoas. Sim, Um vídeo era curto. fazer uma entrevista e fazer um ping-pong em algum formato. Então, Tá. eu fiz formato de 0 a 10, o que você acha disso, daquilo? Uhum. Entre isso ou aquilo, o que você prefere? Então, eu fui fazendo esses formatos, mesclando perguntas que eram interessantes para o nicho delas e que eram interessantes para o nosso, relacionados ao dela, né? Aham. Então, eu acabei captando nessas perguntas também algumas dores, né? Então, tráfego pago ou indicação? Então, a gente já, né, tráfego pago qualificado ou indicação? Ah, indicação. Então, a gente já sabia quais aquelas, você já consegue, inclusive, direcionar a sua conversa depois, né? Num segundo momento de uma segunda abordagem. Você já tem aquilo bem mapeado. Então, a minha intenção foi de conhecer essas pessoas, saber onde elas estavam, o que elas faziam, quais eram as especialidades, e aí depois esse bate-bola para saber qual era a realidade interna da clínica delas. Sim. Entendi. A Mari trouxe essa ideia de ir pro evento, né? Aham. Aí eu falei, tá, mas como é que a gente vai conseguir prospectar o pessoal lá dentro, né? Uhum. Porque a gente vai ter stand. E aí eu já tinha ouvido história de uma outra agência que falou, não, eu fui lá no evento, levei, sei lá, 3 SDR e comecei a prospectar, o segurança me abordou, sei lá o quê. Daí eu falei, não, a gente não pode fazer isso. Fazer isso. Vai virar Essa é uma uma- gafe lá. Exato, isso. Eu falei, como é que a gente vai abordar o pessoal, né, sem, né, de uma forma que seja agradável, que seja natural? Eu falei, hoje em dia o pessoal tá muito nessa pegada de gravar conteúdo, se expor mais, tudo mais. Eu acho que vai ser uma forma de a gente fazer. Eu falei, amor, vai lá. Mas eu tomei muitos nãos. Tomei É, muitos nãos de acredito. pessoas que, eu sempre sei que eu tem preciso também. fazer isso, eu sei que a minha Mas- vitrine é Instagram, mas eu não consigo. Ai, desculpa. E saíam. Eu falava, Exato. gente, mas São pessoas a um gente pouco vai mais. conversar de forma natural. Eu quero saber quem é você, eu quero saber onde você tá. Vamos conversando. Não consigo. E já saía, sabe? Falava, Sim. gente, hoje em dia, se a pessoa
que ainda mais para esse segmento, você está mostrando o que você faz, está mostrando o seu trabalho. Como é que você vai fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho se não se mostrando o que você faz? Era uma possibilidade de palco. Eu falei, poxa, essa era a minha abordagem, né? Eu Sim. quero fazer uma collab onde a gente vai fazer esse vídeo, eu vou postar esse vídeo no meu Instagram e vou te marcar para que a gente tenha mais visibilidade e mais alcance em conjunto, né? Porque Sim. junto a gente sempre vai mais longe. Aham. Então, esse era o meu discurso e a maioria topou, mas A minoria... algumas falaram não. que não, mas por pura timidez. As crenças limitantes, o medo do Sim. julgamento, que a gente sabe Sim. que tem isso, né? Sim, Eu sim. até comentei com ela que às vezes foi até um filtro já bom, né? Porque Isso. quando o pessoal tem um pouco mais de desenvoltura, tem mais potencial também de desenvolver bem no divulgar. digital, né? Ainda eu tive até uma dos insights que veio em uma das entrevistas foi justamente esse. Ela estava super nervosa e ela se desafiou, foi a única. Que ela era muito tímida, ela falou assim: olha, eu me especializei muito, eu estudo muito, tudo que é congresso eu tô. Então, assim, eu vejo gente que tá na internet, que não entrega metade do que eu faço, só porque se expõe mais que eu. Então, vamos embora. E aí ela tomou coragem ali, sabe? Eu achei muito interessante, porque às vezes é um gatilho mesmo que você tem que ter, né? De, gente, tem que vencer isso aqui, né? Exato. Tem que vencer isso aqui. E olha, gente, que legal. Ela foi no evento, abordou as pessoas. Tenho certeza que ela teve medo, porque até hoje, quando a gente vai abordar, a gente tem medo, né? Sim. Vem o medo, né? Sim. O medo do não, porque a gente tem medo da rejeição. Sim. E aí a gente fala assim, ai meu Deus, não vou. Mas ela foi, Sim. abordou as pessoas de forma estratégica, que o Felipe falou, teve a ideia de como que eu não saio prospectando. Porque realmente, Felipe, você teve uma bela sacada. Porque ir pro evento, ficar abordando as pessoas com a chatice, uma que é errado porque também tem lá os stands e tal. Agora, quando eu ofereço algo de valor, olha que sacada, essa questão do vídeo, uma collab, entendendo, você tá se beneficiando e querendo ou não, você tá dando exposição para outra pessoa, tá destravando a pessoa Sim. em relação ao conteúdo. Então, a bela sacada que vocês tiveram, parabéns, foi muito legal isso e serve aí de dica para vocês, Sim. né? Para vocês fazerem isso aí também. Qualquer segmento dá Sim. para fazer isso quando a gente vende para pessoa jurídica, né? Sim. Dá para fazer esse trabalho direcionado. Você quer falar uma coisa? Eu acho que, complementando, né, essa ideia, quando a gente também tem essa clareza de que você não tá indo só abordar essa pessoa porque você tem um interesse, né? Você também tá querendo saber qual é o interesse dela, faz total diferença. Porque a partir do momento que você dá voz para ela, se eu chegasse ali numa abordagem e falasse, olha, eu queria uma entrevista para você falar sobre os processos comerciais, ela ia falar, desculpa, não tenho nada para falar. Exato. Então, quando você quer saber da pessoa de forma genuína, o que ela faz, de onde ela é, né? O que ela entrega, vira totalmente a questão, né? Não passa a ser você. Quando você coloca o outro na sua frente, as coisas fluem muito mais. Sim, sim, com certeza. Ou seja, né? O interesse genuíno pelo outro. E a gente tá falando de exposição, de conteúdo. Eu vejo cada vez mais, Filipe e Mari, que a gente vai ter que estar mais próximo dos nossos clientes, gerando confiança. E vocês aí tendo esse nicho, qual que é a importância do conteúdo, da exposição? Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, como que as pessoas conseguem quebrar as crenças. E vocês vão no dia a dia vendo em relação a essa entrega. E a outra pergunta é, você acha que ainda tem mercado? Muita gente se expondo, falando. Qual que é a visão de vocês aí em relação a esse mercado também, como donos de agência? Quer falar? Pode ser. Uhum. Sempre tem mercado, né? Às vezes a gente acha que já tá saturado, mas sempre tem mercado. E principalmente quando você coloca ali a sua forma de falar de forma autêntica, você se conecta com pessoas, né, diferentes. Então, não necessariamente a pessoa que já tá, às vezes, com outro mentor, com outro profissional, com outra empresa, se conecta da mesma forma que ela se conecta com você. Então, você sempre vai ter mercado, sempre vai conseguir conquistar, né, novos clientes. E com o conteúdo, você acaba dando realmente, né, mais confiança, demonstrando mais autoridade. Você meio que já quebra algumas objeções que poderiam surgir ali num processo de vendas, talvez. Por exemplo, num tráfego pago. Se a pessoa chega sem ver seu conteúdo, se ela já viu seu conteúdo antes,
e às vezes, né, um pouco do funil que você trabalha ali, já trabalha isso, né, você consegue quebrar a objeção, se conectar e Gerar mais facilitar confiança. bem mais a sua venda ali na frente também. Porque aquilo, muito embora as pessoas achem que é uma exposição, às vezes, desnecessária, a gente só compra de quem a gente confia. E Verdade. confiança é construída com o tempo. Então, quanto mais essa pessoa vê você, quanto mais ela vê seus conteúdos, quanto mais ela vê as transformações que você faz, mais ela vai ficar curiosa em te conhecer, mais fácil ela vai comprar de você. Às vezes você não vai precisar fazer tanta força, a venda é mais fluida, né? Uhum. Então, assim, quando eu ainda tenho algumas travas para gravar. Quando eu tenho algumas travas para gravar e começo, primeiro eu já venho com aquela mentalidade, cancela, 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 para com essas limitações, mas eu pego o vídeo de pessoas que hoje estão no topo e pego os vídeos delas do começo. Porque todo mundo tem que ter um começo. Todo mundo. E todo começo é ruim para todo mundo. Exato. Então, assim, é se desafiar, não tem jeito. Se você um dia quer alcançar uma determinada posição, não adianta, você tá aqui embaixo, para você subir, você vai ter que galgar todos esses degraus, então não tem jeito, tem que Uhum. ter um começo, e o Uhum. começo é ruim para todo mundo, né. Uhum. A partir do momento que você se desafia e aquilo se torna repetitivo, que foi até o que aconteceu comigo quando eu fui nessas entrevistas, a primeira foi a mais dolorosa, a segunda foi um pouco menos desconfortável, na terceira eu já estava mais em volta. É isso, gente, é repetição. Tudo na vida é repetição. Tudo que você torna um hábito, né, você depois faz com mais fluidez. Então é isso, tudo é treinável, é treinar, 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 você vai se desafiar. Agora tá ruim de você falar, daqui a pouco você vai ver que você vai começar a falar um pouco melhor, você vai se soltar, daqui a pouco tá fluido, é isso. E Não tem jeito, tem que se botar à prova mesmo. exato, gente. E eu prestando atenção no que ela estava falando, quando ela começou ali fazer as entrevistas, primeiro foi aquela dificuldade, o Sim, segundo foi respirando mais, o terceiro sim, foi Sim. a sim. repetição. No primeiro dia eu levei um script, e aí eu segui esse script. No segundo dia eu já fui soltando um pouco mais. No terceiro dia, para ser mais dinâmico, eu falei: "Não, eu não quero mais isso. Uhum, Deixa, e eu vou fazer de forma fluida, vou fazer 2 perguntas de bate pronto, uma para ela, uma para mim e vamos ver o que que dá". uhum. E aí saiu muito melhor. Tá vendo? Saiu muito melhor. Exato. Mas é isso, é treino, você vai vendo o que que tá ajuste, né, você vai vendo o que que tá dando certo, o que não, o que que você tá tomando tempo, o que não, e vai ajustando. E vai, arrumando as coisas, né, e vai fazendo esse compasso aí certinho. Mas aí, gente, tá vendo, ó, é em todos os mercados, o problema da crença, o problema da geração de conteúdo, é para todos os mercados. Não tem mais segredo. Tanto é que a gente vê aí o João Adib, que é do mercado de Produto. produto físico. Sim. O cara Sim. é bilionário. E o Uhum. cara tá fazendo o quê? Gerando Conteúdo. conteúdo. Sim, Enquanto os concorrentes dele, até agora ninguém quis pôr a cara, mas ele resolveu e ele sim, entendeu que colocando a cara ali tem que fazer acontecer, né. Sim. Então e ainda mais quando a gente tá falando de beleza, quando a gente tá falando, de harmonização. sim. Então, esse pessoal que faz esse trabalho, que nem a que falou pra você: "Putz, meu, eu estudo bastante, eu faço tanta coisa", e tem gente aí que tá vendendo que não sabe metade do que eu faço, mas como que ela vai mostrar isso, né? Mostrar, exatamente. Ela tá dando Exatamente. oportunidade para uma pessoa que às vezes realmente não tem tanto conhecimento, e ela que tem o conhecimento fica ali na crença limitante de não, porque é o medo da rejeição, que a gente tem o medo da Sim, rejeição, sim. e é isso. E esses dias, Mário, eu estava, tem um livro que fala assim: aprenda a ouvir os nãos. Depois eu até mando lá para você o link. Sim, Depois que li esse livro, eu falei assim: "Putz, meu, como eu tenho crenças ainda, né?". Que nem, por exemplo, a gente, às vezes não insiste com o cliente, porque a gente tem medo do quê? Ele de falar tomar não. não. É. A gente fica aquela: "Putz, meu, tem", aí eu falei assim: "Marta", aí eu comecei a perceber, assim: "Meu, tantas coisas que eu tô deixando de fazer, porque eu tô com medo da rejeição". Eu já eu já sou o contrário. Eu sempre penso assim: "O não eu já tenho". É, mas Eu você sempre vê. penso o contrário. E eu ainda escutei outra frase também que fala, às vezes, né, em processo de vendas: a gente mapeou que a gente tem 4 nãos para ter um sim". Então, quando você tá, por exemplo, no processo de vendas, eu tomei um não agora, então agora só faltam mais 3 para eu ter meu sim. É assim, a gente tem que pensar sempre pelo outro lado da coisa, sabe? Uhum, Para você tornar também a jornada um pouco mais leve, né? Porque uhum. senão a gente sempre fica nessas travas mesmo, né? É aceitar que faz parte do processo da jornada
os nãos para você conseguir o sim. Se você ficar só esperando o sim, não vai acontecer. E se você parar no primeiro não, você também não vai conseguir se desenvolver. E isso eu falo inclusive para minha filha. Na vida a gente toma mais não do que sim. Uhum. Então nós vamos tomar tantos não até o sim vier, até né, vir. É isso. É isso, não tem outro caminho. O pessoal da produção já tá avisando aí que a gente tá chegando. Ó, nossa, para voa quando a gente tá num bate-papo super gostoso. Gente, aqui é a Marta Sincera Cast, não que até agora fazer uma pergunta para vocês, que isso aí é o caminho de qualquer empreendedor. Quando a gente tá ali no caminho do crescimento, tá, a gente tem os nossos. Em todas, seja a empresa que está crescendo, seja a empresa que já cresceu, a gente sempre vai ter um momento de altos e baixos. Uhum. No momento da baixa, que a gente precisa vender, que a gente precisa organizar a casa, qual que é o conselho que vocês pode dar pro pessoal que eles podem fazer? O que eles podem fazer? Assim, putz, meu, eu tô precisando de cliente, tô precisando melhorar meu caixa, tô precisando organizar o processo, tô precisando contratar gente. Enfim, nesse momento, na visão de vocês, o que tem que ser feito para vocês irem para a próxima fase? Olha, você tem que se desafiar. Eu acho que é um pouco disso. Se for olhar no nosso cenário também, né? A gente, muitas vezes, por exemplo, eu muitas vezes comecei a entrar numa zona de conforto e esquecer que era possível fazer mais, por exemplo, né? Então é meio confuso eu falar assim, mas, Não, não, tá dando para entender. por exemplo, Hum, eu contratei pessoas ali para trabalhar comigo, né? certo. Cheguei o momento que eu tinha 6 pessoas trabalhando com a gente lá. E o time foi encolhendo, 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 tanto por questão de processo, mas Uhum, também às vezes varia a complexidade de cliente e tudo mais. E eu fui percebendo que falei: "Não, não dá pra tirar mais pessoas, porque senão vai dar ruim". uhum. E aí, eu tirei o meu gestor de tráfego, né, por causa que ele não estava desempenhando bem e tudo mais. Eu falei: "Ah, deixa eu cuidar por enquanto, vou, né, quebrar um galho aqui, depois qualquer coisa eu contrato outra pessoa". E eu tô conseguindo fazer tudo sozinho, tranquilamente, sabe. Então, eu fico pensando: "Pô, quanto dinheiro eu joguei fora Se pagando um cara que eu podia estar fazendo tudo que ele fazia ali, né". Vai saber o que que ele fazia enquanto, exato, você não né. estava ali olhando, É. né. Mas enfim, então tem muita coisa que a gente, às vezes, se a gente olha de novo, a gente consegue, absorver, consegue adaptar, ajustar para conseguir ter melhor eficiência, né, e né, enfim, um fôlego para crescer de novo. Uma coisa que eu tô fazendo bastante lá é a parte de automação. Bacana. Então tô automatizando tanto a parte do financeiro, né, que ali com o pessoal da contabilidade eu fui automatizando, alguns pontos, mas Show. também automatizando atendimento de cliente, resposta em grupos, por exemplo, para facilitar o dia a dia e enxugar o máximo possível essa necessidade de pessoas, né, que também não é fácil Não é contratar fácil, pessoas. seja para empresa grande, média, pequena, gente, tá todo mundo no mesmo barco, em todos os Sim. mercados, tá? Então eu tô enxugando o máximo possível para tentar trazer mais eficiência, sentir mais o negócio, né, na pele, entender realmente o que tá fazendo sentido, o que que não tá, às vezes tirar produto, ajustar e sair, né, de uma forma melhor, mais evoluída. Então esse é o momento que a gente tá, inclusive. Bacana. Eu acredito que para quem tá nessa situação, né, primeiro a gente precisa olhar para aquilo que a gente já tem dentro de casa. Então, às vezes, você não está conseguindo enxergar, né, em relação a tantos problemas que você está enfrentando da sua própria vida, o que o seu cliente pode estar precisando. Então, às vezes, você dentro de casa, você pode oferecer produtos para o seu cliente que ele precise, que você não precisa despender dinheiro, né, principalmente para quem não está nesse momento, e oferecer coisas novas para ele, né. Então, Uhum. primeiro trabalhar a sua base, que é sempre essa a questão, né. Primeiro oferece porque você tem dentro de casa, depois você pega a sua base, você teve sua base de clientes antigos, retoma contato com essas pessoas, né, não é porque elas saíram que o relacionamento não pode voltar, né, se você fez um trabalho bacana, por que não tentar retomar, né. Tudo tem seus altos e baixos, né, tem os seus ciclos, mas a gente pode retomar contatos. Então, às vezes, você fazendo um recontato, você consegue trazer essa pessoa de volta, né. A gente, às vezes, faz operação caixa rápido com leads que a gente já abordou antigamente e aborda eles de novo, talvez eles não tivessem no momento para compra e agora eles estão. Então, são essas ações que você tem que tomar quando você está sem caixa para um investimento muito grande. Uhum. Eu acredito muito nisso também. Bacana. E a vida é movimento, né. É.
Não tem jeito. É a Não, gente ele se é movimento. movimentando, é fazendo o que tem que ser feito. Gente, olha, foi um prazer receber vocês aqui. É muito legal. Eu vou deixar, gente, aqui, olha só. Contadores que têm clientes, médico, dentista, clínica de estética, profissional liberal, que seja biomédica, ou a dentista, não precisa nem ter o consultório, tem psicólogo, enfim. Vai ficar o link deles aqui embaixo. Clica no link, pode falar lá, a Mari vai atender vocês. Indiquem lá para eles, esses clientes, pode indicar que eles são especialistas nessa área, e aí vocês vão estar indicando, está ajudando o seu cliente a crescer também, né? Então, olha lá, seja um contador estratégico, gente. Seja um contador estratégico. Olha só que me vê aqui. Já pensou você reunir os seus clientes ali, prestador de serviço, e chamar a Mari, o Filipe, para dar uma palestra sobre marketing para eles? Sim. Com certeza. Olha Sim. só. Totalmente viável. Totalmente viável, e olha só a diferença que você vai ser na vida do seu cliente. Eles falaram aqui como eles queriam ter contadores que estivessem mais próximo, ajudasse eles. E aí, gente, ajudar, as pessoas acham que tá mais próximo, vai ficar lá no WhatsApp o dia inteiro, é falar todos os dias, e não é sobre isso. Não. É sobre você ter estratégia, você conseguir ajudar teu cliente aonde ele nunca vai te esquecer. Ele fala assim, putz, meu, nesse momento a pessoa foi cirúrgica comigo, então antes dele trocar, ele vai pensar 1.500 vezes. É sobre isso. E do mesmo jeito que vocês entram ali no negócio do cliente de vocês, o contador também tem que olhar para o negócio de vocês e ir ajudando ali. Sim. Então, pensa aí que Tá. vocês podem fazer isso daí. Então, chamem eles, vai ficar aqui. Mari, me fala aí seu Instagram. Filipe, fala seu Instagram também, quem quiser seguir eles lá, acompanhar o trabalho deles. O meu é @marianabelatoski, Tá bom? final é SK. Vou colocar aqui na tela. O meu é Felipe Munk, tudo junto. Tá joia, vou colocar aqui, então siga eles lá. Gente, obrigada. A gente agradece. Foi um prazer falar com vocês. Vocês são uma pessoa assim de energia boa. Eu tenho certeza que logo, logo vocês vão estar estourados com a empresa que vocês merecem, porque vocês são pessoas batalhadoras. Quero. E Deus quer, e vocês estão, além de Deus querer, vocês estão fazendo a parte de vocês. Sim. Então, obrigada por ter vindo compartilhar um pouquinho aí da vida de vocês, compartilhar um pouquinho sobre o negócio. A vida é sobre isso. Gratidão, viu? Obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. Imagina. Você que ficou até agora aqui assistindo esse podcast, eu sei que o YouTube, sabe o que o YouTube fala pra mim? Que tem gente que assiste e não se inscreve no canal. Vai, se inscreve no canal. Já tá assistindo, se inscreve. E eu sei também que você, ó, tem um monte de grupo que você está aí. Pega esse link e manda pros seus outros amigos pra eles acordarem. Gente, a reforma tributária tá aí, contabilidade que não se atualizar com a reforma tributária, existe o antes e o depois da reforma tributária, você vai deixar de existir. Então, começa a se ligar. Pega esse conteúdo, distribui aí pro pessoal. E eu sempre digo, você que não gostou, pega e manda pros inimigos. Afinal, né, não serve pra você, serve pros inimigos. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.